Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Irmãos, boa noite. Que o Espírito Santo do nosso Deus possa estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, de maneira que possamos estar prestando um culto agradável ao Senhor. Vamos nesse instante orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos na casa do Senhor nesta noite, para te estar cultuando, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós não temos outro Deus além do Senhor. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar alimentando o nosso coração, a nossa alma, para que possamos sair daqui da tua casa mais forte, mais animado em te servir, em espírito e em verdade. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está aqui no templo, você que está participando conosco nesta transmissão, que você também possa estar participando junto conosco dessa leitura bíblica, que se encontra no Salmo 133. Salmo 133, um salmo bastante conhecido. Nós gostaríamos que todos nós estivéssemos lendo em uma só voz. E você que está em casa e também pode acompanhar ou participar conosco nesse culto ao Senhor. Nós vamos estar lendo o Salmo 133 em uma só voz. Salmo 133. Você que está em sua casa, aqui também no templo, vamos estar lendo em uma só voz. Vamos todos? Como é bom, agradável, viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Um salmo tão necessário nos dias em que vivemos. Como é bom, agradável viver unido os irmãos. Como é gostoso estarmos unidos na casa do Senhor. É bom e agradável. Uma das coisas que acontece conosco é que é gostoso estar juntos, né? A outra coisa muito interessante é que quando nós estamos unidos na casa do Senhor, foge os preconceitos de pobre, de rico, de bonito ou feio, do político do centro, da direita ou da esquerda, foge todas essas coisas. Então é gostoso, porque estamos juntos, é gostoso que foge os preconceitos. Mas tem uma outra coisa muito gostosa nesse salmo,
que é o último aí, a parte B que diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando o povo de Deus está unido, quando estamos unidos, o Senhor ordena bênção sobre as nossas vidas. A você que está em casa com a sua família, pode ser que você não tenha ninguém, só você, mas o Senhor está conosco, o Senhor está com você, e você faz parte desse povo de Deus. E pode ser que o povo de Deus, às vezes na sua família nem todos estão, vão morar com o Senhor, mas esse povo de Deus que está ora reunido aqui, esse sim, o Senhor ordena a bênção e nós vamos estar morando com Ele no dia da sua vinda. Vamos louvar ao nome desse Deus, vamos prestar culto a esse Deus maravilhoso com a equipe de louvor. E você que tem os seus dízimos para ser entregue, poderão fazer enquanto os queridos irmãos estão louvando a Deus. Vamos louvar a Deus com a equipe de louvor. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria, né, irmãos? Estamos aqui nesta noite para louvar o nosso Deus e vamos louvar Ele de todo o nosso coração, né? Que Ele é o merecedor de tudo isso. Te bendirei, por tuas bênçãos eu provar. Quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.
repentirei. O soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, eu não me pendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois
hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Uma vez vai chover perdão e graça Sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Compaixão, Senhor, um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, por teus laços de amor, Jesus.
dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, que temos, ó Deus, de poder louvar ao Senhor, ó Deus, e bendizer o teu santo nome. Receba, ó Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, que é de coração, ó Deus. Deus, venho agradecer ao Senhor também, ó Deus, e colocar em tuas mãos os dízimos e ofertas, ó Deus, que foram entregues, ó Deus, para a obra do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, despertar os irmãos e abençoá-lo também, ó Deus, nessa caminhada, ó Deus. Eu te dou graça também, ó Deus, pelo pregador dessa noite. Que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações através dele. Te dou graça por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já é do conhecimento de quase todos aqui presentes, o pastor está de férias por uns 15 dias, mas o pastor tem tido cuidado de fazer as escalas direitinho, e Deus tem colocado no coração dele também a convidar pessoas que têm sido bênção aqui no nosso meio. O nosso irmão querido Tiago Gregório, por favor, pode chegar aqui até a frente. Ele tem nos ajudado sempre, ali da Igreja Betânia, tem nos ajudado. Deus tem usado o nosso querido irmão aqui no nosso meio. E hoje ele vai estar aqui para trazer de Deus para o nosso coração a mensagem vinda de Deus. Nosso irmão Alci, pedir que alguém chegue o microfone ali, para que o nosso irmão Alci esteja orando em favor das nossas vidas, em favor do nosso querido irmão diácono Tiago Gregório, que Deus continue usando a vida dele nesta noite. Então vamos orar ao nosso Deus com o nosso irmão Alci. Amado Deus, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor, Deus, pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela boa maneira, Senhor, que o Senhor tem nos conduzido a nossa vida no dia a dia. Sim, Pai. Pai, nós gastamos tão pouco tempo, Senhor, na Tua casa. Sim, Deus. Mas estamos aqui nesta noite, Senhor, para agradecer o Senhor pelo privilégio de ainda podermos nos reunirmos e louvar o Teu nome, Senhor. Sim, ouvir verdade. a Tua palavra. E Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu servo que vai Sim. nos trazer a mensagem nesta noite. Te agradecemos porque temos certeza que o Senhor já falou ao seu coração. Sim. E agora, Senhor, abençoe para que as palavras dele sejam dirigidas pelo Espírito Santo do Senhor. Sim, Deus. E que venha, Senhor, achar a guarida dos nossos corações. Sim, Pai. Obrigado, Deus, por esta igreja, por este local onde nós podemos nos reunirmos, ó Deus. E que o Senhor, como nós lemos no Salmo, Senhor, que quando estamos reunidos, que o Senhor ordena a bênção no nosso verdade, meio. E nós Pai. cremos nessa verdade. Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelo que já fizemos aqui, pelo que ainda vai acontecer. Mas sabemos que tudo concorre para a honra e glória do nome do Senhor. Sim, Pai. Pois nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Pedimos que o Senhor
Continue abençoando, Senhor, a nossa igreja, nos conduzindo, Senhor, da maneira como o Senhor, só o Senhor pode, nos ajudando a vencer todas as batalhas, as dificuldades, os empecilhos que muitas das vezes têm impedido de podermos estarmos mais à vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos fracos, somos imperfeitos e necessitamos, ó Deus, do Teu cuidado. Fala ao nosso coração nessa noite, nos ajude, nos fortaleça, que nesta semana que se inicia hoje, possamos, ó Deus, estarmos mais animados, mais desejosos de ouvir a voz do Senhor e de também sermos obedientes, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Obrigado pelo Teu servo que vai nos falar. Que todos nós sejamos realmente tranquilos e que as coisas do nosso dia a dia não venham, Senhor, nos perturbar e que nós tenhamos um momento agradável onde nós vamos ouvir e aprender do Senhor nesta hora. É a nossa oração com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A você que veio aqui, você que está participando conosco nessa transmissão, o nosso muito obrigado, e desde já, irmão Diácono Tiago, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua presença aqui conosco. Nosso muito obrigado em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estou muito feliz com essa oportunidade. Mais uma vez fui contactado pelo pastor. De imediato, com muita felicidade e alegria, me sinto muito honrado de estar aqui. Não quero tomar muito tempo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo, o livro do Salmo. Nós vamos ler o Salmo 88, todo o Salmo. Salmo 88, tem como título Lamentação de um Atribulado. Estamos nessa nova realidade onde parte se reúne presencial na igreja e parte dos irmãos se reúnem em live nos grupos de seja WhatsApp, seja no Facebook, seja no YouTube, mas tudo isso tem cooperado para a glória do Senhor, expansão do Teu reino, e acredito que não será diferente nesta noite. Você que achou aí o Salmo 88, nós vamos ler todos os 18 versos, você acompanha, e não feche sua Bíblia, pelo contrário, eu gostaria que você deixasse aberta, e juntamente comigo, nós possamos nos debruçar sobre o Salmo e aprender dele. Aí está escrito assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartastes de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim
afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são as trevas. Somente até aí. Eu quero fazer uma breve oração. Para isso, não feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Senhor, eis-nos aqui nessa noite como rebanho teu. Não somos, Pai, comprados por instituição, por homem ou por coisa alguma. Pelo contrário, fomos comprados pelo sangue remidor de Cristo Jesus no Calvário. E esta é a tua igreja, não minha, não do pastor João, não da presbiteriana. Esta é a igreja do Senhor. E é o Senhor quem tem zelado por ela todos esses dias. E de igual modo te pedimos, se compadeça de nós dessa noite. Envia a tua santa palavra penetrante, que ela, Pai, promova glória e expansão do teu reino, conversão, cura e louvor para ti. Toma toda a glória para ti e faz teu reino expandir. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que deixou sua Bíblia aberta, pode observar que antes do início propriamente do Salmo, há um título dizendo: Lamentação de um atribulado. E continua: Cântico, Salmo dos filhos de Coré, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Este breve comentário ou identificação de onde parte e qual a finalidade deste salmo é de grande importância para a nossa meditação dessa noite, uma vez que identifica a razão, os motivos e o destino final deste salmo. Você sabe que todos os salmos, todo o livro dos salmos, são canções, poemas que homens foram inspirados a dedicar não somente à congregação, mas unicamente a Deus, tendo como fim a edificação dos santos, a propagação dos grandes feitos do Senhor e a edificação da igreja. Nós observamos, obviamente, que como um salmo ele é um cântico, só que ele é destinado aos filhos de Coré, ou aos filhos de Corá, homens levitas que estavam diante da congregação dos judeus para levarem, assim como o ministério de louvor nos conduziu em um momento de adoração, estes homens também eram responsáveis por levar a congregação a louvar ao Senhor, destinado ao mestre de canto, ao dirigente da noite, do culto, para ser cantado com cítara, instrumento este semelhante à harpa, que depois veio a evoluir. E é um salmo aqui, para mim, o trecho mais importante, é um salmo didático de Emã, Ezraíta. Salmo didático, a finalidade, o destino último deste salmo, quando Emã destina este aos filhos de Corá, os homens levitas que estavam diante da congregação, era que ao cantar, ao proferir estas palavras, os homens pudessem aprender as verdades aqui registradas. Então, dificilmente você vai identificar um outro salmo com esse título, um salmo didático. A sua finalidade não era propriamente conduzir os homens ao louvor a Deus, mas ensiná-los a temer a Deus e ensiná-los a sua vontade. Para isso, nessa noite, eu creio que o Senhor será generoso e nós poderemos, de igual modo, aprender com este salmo. Você observou que quem escreveu este salmo foi um homem chamado Emã, Ezraíta. Existe apenas 2 Ezraíta em toda a Bíblia. Você vai observar no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 31, que Emã e Etã, filhos de Zerá, eram os únicos Ezraíta presentes na tribo de Levi, destinados a conduzir o povo do Senhor ao louvor. Este mesmo Emã também aparece no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, verso 17, como sendo um dos grandes salmos dos dias do rei Salomão. Estes grandes sábios eram homens chamados para compor a corte e assim serem conselheiros do rei, ajudá-los nas suas demandas para com todo o império, para com todo o reino. Também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, nós vamos observar no verso 33, que esse homem era chamado de Emã, o cantor. Ele era conhecido por ser inspirado por Deus a conduzir a congregação, a formular muitos salmos, muitas canções cantadas em datas diversas em Israel. Mas você, leitor e conhecedor da Escritura Sagrada, conhecedor do Salmo 88, pode, numa breve e simples leitura, como foi a minha aqui de início, observar que este salmo é um salmo peculiar e cabe nele algumas observações. A primeira delas é que este salmo não termina geralmente como os salmos terminam, com louvor, exaltação, um chamado à esperança nos feitos do Senhor. Não, olha como termina o último verso: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos
são as trevas. Eu não desejo este panorama para nenhum dos irmãos aqui presente, mas é assim que se termina o Salmo. E se você observou toda a leitura, pôde observar que também não é citado nenhum pecado. O Senhor me aflige porque eu cometi o erro. O Senhor tem me afligido porque eu tenho andado no caminho errante. O Senhor me aflige porque eu tenho ido. Não há nenhuma confissão de pecado, exposição de algum erro, ou mesmo pedido de perdão da parte de Emã para com Deus. Mas por que causa está Emã tão atribulado, passando por tão grande adversidade, se encontra cercado por trevas e sozinho? É isso que nós vamos aprender e vamos ver dentro desse salmo. Você que deixou a Bíblia aberta, está escrito assim no verso 1, verso 2: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. O salmo inicia dizendo qual era a situação deste Emã. Como nós já dissemos aqui, ele era um homem que servia ao Senhor no templo, ele era conhecido pela sua grande sabedoria, por isso ele compunha a corte do rei. Era um homem também que cantava, louvava ao Senhor e incitava os homens a cantarem ao Senhor. Mas ele está dizendo aqui no salmo didático, o salmo 88, como está bem frisado aqui, de que ele está pedindo, está suplicando a Deus que ouça, que receba a sua súplica. E o verso 2: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Nós vemos que Emã, não diferente dos outros homens e mulheres que temiam a Deus, nutria profunda proximidade com o seu Deus. E por isso a sua intenção última, ou melhor dizendo, a sua primeira intenção, é que suas súplicas, seus pedidos chegassem diante de Deus. Então Emã, no dia mau, no dia da tribulação, no dia da escassez, cercado de trevas e sozinho, os amigos lhe deixaram, os familiares lhe deixaram, ele sabia que um jamais o abandonaria, e este é o Senhor. Por isso, nós observamos no verso 1 e 2 aqui de imediato que toda a tribulação, toda a dor, todo o sofrimento que Emã passara, não o levou para longe de Deus, a desprezar o Senhor. Eu não sei se você teve a infeliz oportunidade, mas eu já presenciei de homens e mulheres que no dia mau, no dia da adversidade, voltam-se contra o Senhor e duvidam da sua bondade, do seu amor, do seu governo, e de igual modo se Deus se importa para com eles, porque eles são tão afligidos e clamam tão arduamente a Deus, e Deus parece por um momento se fazer de surdo e distante, não atendê-los. Então, tomados de grande ira e insatisfação para com o Senhor, eles lançam mão de Deus, semelhante àquela mulher, esposa de Jó, no dia mau. Amaldiçoa Jó, o teu Deus, e morre. Foram estas palavras dela. E Jó disse: olha, se recebemos o bem do Senhor, como não receberemos o teu mal? Nós vemos que o sofrimento, a tribulação que Emã passara, que nós vamos ver um pouco à frente qual era, nós vamos observar que ela não serviu de pivô, nem foi barreira para que Emã deixasse o seu Deus, se afastasse de Deus. E aqui está a primeira lição deste salmo, que semelhante a Pedro, quando Jesus, depois de um discurso muito duro, disse aos seus que lhe seguiam, estavam ao redor dele, a multidão, muitos deixaram Jesus, foram para longe, porque Jesus acusou a real intenção do coração daqueles homens. Jesus, voltando para os 12, disse: e vocês também não vão me deixar? Vocês não vão embora? Pedro levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Este é o real entendimento de homens e mulheres que temem a Deus, que apesar do dia mau, apesar da escassez, apesar do celeiro das vasilhas vazias, apesar do relacionamento conjugal não estar ideal, apesar dos filhos não estarem te dando orgulho e felicidade, apesar da real situação financeira do nosso país não ser das melhores, ainda há um Deus assentado no trono, e nós não temos para onde ir nem a quem recorrer, senão na sua bondade, na sua misericórdia. É difícil, irmãos, é difícil nos alegrarmos e cantarmos no dia mau. O Senhor ainda tem me guardado, tem me protegido, eu ainda não fui surpreendido, como Paulo lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz: Timóteo, vem ter depressa para comigo, porque o inverno se aproxima e todos me abandonaram. Esse dia ainda não chegou na minha casa,
mas talvez chegou na sua, talvez você está passando, ou talvez vai passar. Mas aqui fica o primeiro conselho, o primeiro ensino deste salmo, é que apesar de quão grande e qual densa seja a tribulação, as aflições que passamos, elas jamais terão o poder de nos afastar do nosso Deus. Nós não temos para onde ir se não recorrer ao Senhor nosso Deus. A sua bondade e a sua misericórdia, como Ele mesmo disse, todos aqueles que me buscarem, esses certamente me acharão. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém? O salmo ainda continua, você que deixou sua Bíblia aberta, nós vamos ver verso 3, 4 e 5 dizendo: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Prestem atenção, irmãos, verso 1 e 2, Emã faz questão de deixar bem claro que apesar da tribulação, apesar da dor, ele não deixaria Deus. Isso é ponto pacífico e inegociável para Emã. Do verso 3 ao verso 4, nós vemos Emã descrevendo a sua situação. E ele vai dizer: pois a minha alma já está farta de males. Geralmente, no dia da semana, no domingo, nós nos reunimos com os familiares, amigos, pelo menos era esse o costume, e nós costumamos nos fartar de muita comida nesse dia. Ou quando saímos, quando vamos a alguma festa, é comum que na presença de comida nós comemos até nos fartar. Emã usa essa mesma característica para dizer que sua alma está farta de males. A minha vida já está à beira da morte. Eu sou contado como aqueles que baixam a sepultura. Preste atenção. Emã, no próximo verso, vai descrever que ele está como os feridos de guerra. Hoje em dia, se houver uma grande guerra, Deus queira que não, os homens poderão se beneficiar de recursos da tecnologia, do avanço do estudo do homem, da ciência, que lhe trarão benefícios. Mas nos dias do rei Salomão, nos dias de Emã, o cenário de guerra era muito diferente do que seria um cenário hoje. Os homens lutavam com arco, com flechas, com lança, espada. Então, um homem que fosse ferido em uma batalha, ele não teria ali um helicóptero, não teria ali um carro que pudesse socorrer, não teria ali uma brigada que iria sobre ele. Não. Ele ferido, incapaz de se erguer, incapaz de continuar na batalha, ele era deixado, abandonado e já era contado, mesmo em vida, mesmo em agonia, já era contado como um que está baixando a sepultura. E é neste cenário que Emã se encontra. Eu olho para os lados e não vejo como me safar. Eu olho para as circunstâncias e eu vejo, a minha derrota é certa. Eu olho o panorama da minha vida espiritual, do meu casamento, do meu país, da política, da minha igreja, e eu tenho por certo: a derrota já está, eu sou contado como homem que está prestes a ser enterrado, já estão fazendo o meu velório. Era assim que Emã está dizendo que ele se encontra, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Emã está dizendo: eu fui desamparado, não há ninguém quem possa me socorrer, eu estou de sobremodo, todos me deixaram, ainda há um pouco de fôlego em meus pulmões, mas eu já estou à beira da sepultura. Tamanha era a tribulação, tamanha eram as trevas, tão densas eram as circunstâncias, que este homem já se achava, já se considerava um desqualificado, um perdedor. E ainda nós não temos, ele não disse, ele não escreveu, não redigiu ainda aqui qual seria a causa, qual será uma doença, será que ele perdeu um título, será que ele perdeu seus bens, qual é a razão de Emã se encontrar nessa condição? Mas ainda ele não chegando na sua condição, na causa, na razão, ele está descrevendo como ele se sentia. E essa tem sido uma prática perdida da igreja atual, porque muitas vezes, principalmente nesses períodos de pandemia e de tantas atrocidades que nossa sociedade tem vivido,
Muitas vezes nós deixamos de recorrer e de correr atrás daquele que realmente tem recursos para nos salvar. Eu confesso aos irmãos, nós estamos já na eminência próxima de uma eleição para prefeito e vereador em nossa cidade. E eu, conversando com os meus pais, nós olhando ali a campanha eleitoral de alguns candidatos, olhando a propaganda, e nós nos perguntávamos, quem nós vamos votar? Quem será digno do nosso voto? E é com muito pesar que eu digo aos irmãos que tem sido uma tarefa difícil. E isso traz lamento ao meu coração. Eu queria ter líderes que eu olhasse para eles e não titubeasse, não tivesse dúvida. Ainda que são errantes, assim como eu e você, nós podemos errar e falhar, eu gostaria de ter líderes da minha sociedade onde eu pudesse ter paz e convicção de destinar ali o meu voto e esperar que algo de... Mas não é assim, infelizmente, e eu lamento por isso. Mas, apesar de eu saber que homens são falhos e se corrompem, eu sei que apesar dos títulos e das muitas camadas de liderança que existem, como eu disse, o Senhor ainda continua sentado sobre um alto e sublime trono. O trono não está vazio, nunca esteve vazio. O Senhor, poderoso nas batalhas, ainda continua regendo toda a história e todas as circunstâncias, porque Ele não contempla a história, Ele é o Senhor da história que a escreveu, e por isso nós descansamos, a igreja descansa. Emã está dizendo que ele, olhando na sua perspectiva, no seu modo, ele já está derrotado, mas nós aprendemos do verso 3 até o verso 5, que Emã não deixa de descrever como ele se sente diante do Senhor. E eu aprendi na minha infância e adolescência que dizer para Deus o que eu penso a respeito dos seus atos é desrespeitoso e eu estou cometendo pecado diante do Senhor. Mas isso é mentira, é um equívoco, porque nós observamos aqui que o panorama que Emã passa de si mesmo é terrível, desolador, sem esperança alguma. E este é o convite, este é o ensino para toda a congregação, para mim e para você nessa noite. Que devemos levar ao Senhor todos os nossos fardos, todas as nossas petições devem ser conhecidas diante dEle, devem chegar diante dEle com ações de graça. Então você olha para a sua vida, seja ela qual for, qual panorama for, e você não deve temer descrever para Deus como você se sente, qual é a sua perspectiva, como você está fazendo a leitura. Isso não é pecado, isso é sinceridade, honestidade. E isso mostra proximidade, intimidade para com Deus. Emã, depois de rogar, ser pelo menos ouvido, recebido pelo Senhor, ele agora faz questão de deixar bem claro como ele se sentia. Não tenha medo, não seja tímido. Muitas vezes nós recorremos a amigos, familiares, redes sociais, isso é bom, beleza, profissionais, faça isso, mas recorra ao Senhor, deixe bem claro como você está se sentindo, o que você espera que Ele faça. Qual é o seu panorama, como você está passando, seja qual for a tribulação, a adversidade, porque o Senhor não te rejeitará. Foi assim com Emã e será assim com toda a igreja. O salmo ainda continua, meus irmãos, depois de nós observarmos que Emã deseja ser ouvido por Deus, verso 1 e 2, verso 3 ao 5, ele descreve a sua situação, e agora no verso 6 até o verso 8, nós vamos observar que Emã sabe muito bem no controle, que a sua vida está no controle das mãos do Senhor. Está escrito assim, verso 6, puseste-me na mais profunda cova. Verso 7, sobre mim pesa a tua ira. E verso 8, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Emã está atribuindo todo o mal, desolação, a sua tristeza, a sua profunda angústia, não ao diabo, não aos líderes políticos, não à educação que teve dos seus pais, não à cor da sua pele, sua condição financeira, não às pessoas que estão com ele servindo ao Senhor, não. Ele está atribuindo toda a maldade, todo o mal, toda a adversidade a Deus, e ele está dizendo, puseste-me na mais profunda cova. Não é numa cova, que já seria terrível, é na mais profunda cova. Verso 7, sobre mim pesa
a tua ira. Meus irmãos, nós não sabemos o que é o pesar da ira de Deus. Cristo Jesus amargou essa ira no Calvário. E Emã está dizendo: puseste sobre mim o peso da tua ira. E verso 8: não satisfeito, vamos assim dizer, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Meus irmãos, até aqui nós podemos ter um panorama muito triste, tenebroso e profundo. Eu acredito que todos aqui compreenderam qual terrível, qual densas trevas esse homem enfrentava. Deus o havia colocado na sua perspectiva na mais profunda cova, Deus havia pesado sobre ele a sua ira, e Deus agora afastou dele todos os seus conhecidos, todos os seus amigos, e não bastando, fez de Emã objeto de abominação. Havia uma doença no Antigo Testamento tida como a mais terrível. Os homens e mulheres, crianças acometidos por essa doença eram levados para cidades e locais específicos e muitas vezes suprimidos ali, impedidos de sair. Essa doença era a lepra. Homens acometidos dessa doença não deveriam, antes de chegar em qualquer lugarejo, passar por qualquer viajante, gritar e dizer: aqui jaze um homem morto. Ainda em vida, você deveria sair pelas ruas e ao avistar o primeiro habitante, o primeiro viajante, você deveria gritar: olha, não se aproxime, pois aqui está indo um homem com lepra, um homem morto. E as pessoas sumiam, corriam. Haviam limites. No livro de Levítico você vai observar que se o vento estivesse soprando nessa direção, os homens deveriam se distanciar tantos metros. Se o vento estivesse contrário, os homens deveriam se distanciar. Tudo que o leproso tocava deveria ser queimado ou enterrado. E Emã está dizendo: olha, eu sou objeto de abominação dos meus conhecidos. Daí muitos teólogos pensam e entendem que Emã estava com lepra. Só é possível isso, porque objeto de abominação, o Senhor pesou a ira, ele está na mais profunda cova, certamente esse homem estava com lepra. Mas isso não é verdade, porque nós vamos observar agora no verso 9, que os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Os meus olhos desfalecem de aflição, e dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Prestem atenção, meus irmãos. Emã, como eu disse, como está registrado no livro de Reis e Crônicas, ele era um cantor, um sábio, que estava junto de Salomão. Ele também era um homem que ajuntava a congregação para louvar a Deus. Então não é razoável pensar que ele estava com lepra, porque ele seria impedido dessas coisas, os seus ofícios seriam tomados. O que ele está dizendo é que ele está numa situação muito limitadora, terrível, mas para si. E ainda assim Emã não diz qual é a causa, a razão, de fato, se é doença, se é pecado, ele não diz. Mas ele tem algo certo, versos 6 a 8. Todo este mal, toda essa abominação, todo esse sofrimento está no controle do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Puseste-me sobre mim a tua ira, lançaste-me na mais profunda cova, afastaste de mim amigos, conhecidos todos. Ele sabia que a razão, que o controle de todas aquelas coisas estavam na mão do Senhor. E igualmente a mulher de Jó, muitos de nós, a igreja do Senhor, muitas vezes no dia mal, procura a razão do seu sofrimento, da sua estagnação, das coisas não estarem andando como imaginado, vamos assim dizer, e você fica procurando o culpado. Eu e você, nós ficamos procurando: a razão disso é a igreja que eu congrego, é o meu país, é a situação financeira, é porque eu não tive capacidade de acertar aqui, eu errei. É sensato analisarmos todas as possibilidades. Mas Emã mostra que ele tinha um conhecimento muito grande, ele tinha uma familiaridade com o Senhor, e ele sabia que todo mal ou toda bondade passava e passa pelo crivo da vontade de Deus. Nenhum mal nos é acometido sem antes ser permissão do Senhor. Ou você acha que algo acontece na sua e na minha vida sem a autorização do Senhor? Lembra quando Satanás pediu para tocar na vida de Jó? Ele foi pedir autorização.
Ele não correu pela sua bel vontade, não. E é assim nas nossas vidas. Todo mal, quer seja toda bênção, toda maldade, ela passa diante da vontade do Senhor. Deuteronômio 28 deixa isso muito claro. O Senhor coloca: eis que coloco diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Olha, escolhei, pois, o caminho da bênção, pois vivereis. Mas o Senhor deixa bem claro que os dois caminhos da bênção e da maldição estavam sobre a regência, o domínio, o controle dele. E nós precisamos entender isso. Essa pandemia, muitas vezes, eu não sei se você ficou desempregado, eu não sei se você perdeu um membro da família, eu não sei se você perdeu qualquer outro bem ou qualquer outra coisa, mas preste atenção, quer tenha ganhado ou perdido, todas as coisas estão no domínio e no controle do Senhor. Emã tinha profunda certeza de que todo o mal, todo o sofrimento, toda a abominação que vinha sobre ele, passara pelo crivo da vontade de Deus. E é por isso que no verso 9 ele está dizendo: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia eu venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Ele está dizendo: eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr. Por isso que eu estou aqui, eu levanto as minhas mãos rendido, declarando fracasso e derrota, porque eu só tenho o Senhor. E talvez seja esse o comportamento que a igreja do Senhor deveria adotar nos momentos de crise e de aflição, certamente. Entender que toda dor e sofrimento está no controle do Senhor, Ele ainda está no trono, e de que nós não temos outra postura senão clamar ao Senhor, assim como Emã. Verso 1, dia e noite estou diante do Senhor clamando. Verso 9, estou diante do Senhor clamando, rendido, estou diante do Senhor. Não devemos abandonar a vida com Deus, nem um relacionamento para com Ele, não devemos abandonar coisa alguma, pois todas as coisas estão na regência do nosso Deus. Ele ainda reina, e nós devemos nos alegrar nisso. Verso 10 e verso 12, você que deixou sua Bíblia aberta: mostrará tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Emã, como eu e você, na hora da aflição, no dia mau, nós fazemos questionamentos que nos parecem razoáveis, assim como Jó fez ao Senhor. Emã está dizendo: Senhor, eu te sirvo na tua casa, eu sirvo aqui na corte do rei, eu canto, eu componho, o Senhor tem me inspirado. Deixa eu te perguntar, Deus, qual é o benefício, qual é o ganho que o Senhor tem com a minha morte? Acaso no mundo dos mortos, no lugar de esquecimento, eles te louvam? Acaso nos abismos o Senhor ainda assim tira louvor de lá? Porventura será referida a tua bondade na sepultura? Porque é muito fácil você olhar um homem, uma mulher que está sendo abençoado e dizer: ali vai um homem abençoado, ali vai uma mulher abençoada. Você vê os filhos, você vê o trabalho, você vê como ele serve a Deus, você vê o seu caráter e você fala: ali vai um homem abençoado. Agora, quando uma pessoa morre, você vai dizer: olha, um dia ele foi, de certo o seu legado está aí, ele foi. Emã está dizendo: qual o proveito que o Senhor tem com a minha morte? Me deixa ciente, que talvez eu me alegre com ela também, mas eu não estou vendo, eu não compreendo. Acaso na sepultura o Senhor tira louvor de lá? Não, nós sabemos que os vivos louvam. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E Emã, conhecedor, sabedor dessa verdade, ele está preocupado com a sua vida, já se encontra em cova, já está à beira da morte. Ele está dizendo: qual é o ganho que o Senhor tem com a minha morte? A tua fidelidade será referida nos abismos? Irmãos, não se acanhe, não te detenha diante do Senhor. Deixe dia e noite, se achegue ao Senhor para desabafar, descarregar o seu coração. Faça do Senhor e da vida de oração o teu auxílio maior. Não despreze o seu pastor, o seu amigo, o seu profissional lá, seja psicólogo, psiquiatra, psicanalista, seja qual for um dos psíquicos. Não despreze isso, são recursos deixados. Mas também, em detrimento desses, não despreze a vida para com Deus.
Emã, depois de dizer que está clamando dia e noite diante do Senhor, ele está deixando bem clara a sua indignação, sua insatisfação, sua falta de compreensão. Você que pode ter acompanhado juntamente comigo algumas igrejas no Chile, na Europa, na França, que foram acometidas de atentado. E pessoas morreram em algum desses atentados. E isto é uma guerra declarada aos bons princípios, aos princípios do judaísmo, do cristianismo, aquilo que nós temos como valor. E muitos talvez se perguntam, será que um dia aqui no Brasil nós passaremos por este mal? Em que, como o irmão na oração, antes de eu tomar a palavra, disse, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos para te louvar. Ainda temos essa oportunidade, ainda temos essa liberdade. Mas será que um dia seremos privados de dizer abertamente que somos cristãos, cremos no único Deus verdadeiro? Será? Nós devemos estar prontos para isso. Jesus Cristo dizendo no capítulo 5 de Mateus, olha, se perseguiram a mim, se me chamaram de Beelzebu, quem dirá a vós, meus seguidores? Mas no verso 12 do capítulo 5 ele está dizendo, olha, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, dizerem todo mal contra vós, exultai, pois assim foram com os profetas antes de vós. Emã deixa claro aqui, nos versos 10 ao 12, sua insatisfação, sua indignação, sua falta de compreensão. Talvez você tenha servido ao Senhor 5, 10, 15, 20 anos e se encontre insatisfeito, se encontre infeliz, alguma demanda na sua vida que não está resolvida ainda, e você não compreende, não sabe, ou talvez por esta pandemia algum mal te sucedeu, ou está passando por alguma adversidade. Não tema em chegar diante do Senhor e expor e deixar bem claro. Este é mais um princípio que nós observamos aqui. Eu gostaria de seguir agora para finalizar, verso 13 ao verso 18. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Emã faz questão aqui de dizer que o seu sofrimento não é de ontem, nem de anteontem. O seu sofrimento é desde que ele era moço, possivelmente desde a sua juventude. Sob o peso dos teus terrores eu estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundo. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são as trevas. Nós não conseguimos, dentro do livro do Salmo, o Salmo 88, nós não conseguimos decifrar qual era a razão do sofrimento de Emã. Nós não vimos ele confessar nenhum pecado, pedir perdão por nenhum pecado, pedir que tirasse o rei e colocasse outro rei, pedir que o livrasse de doença X, doença... Não, nós não vemos isso. Nós vemos um homem atribulado. Nós vemos um homem cercado de águas que circundaram e estavam prontos a dar cabo nele. Para longe dele o Senhor afastou todos os conhecidos, sobre ele estão pesando a ira do Senhor Deus, ele está andando aflito e desorientado. Mas o verso 13, como nós lemos, mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Emã está dizendo, antes que o sol nasça, há uma certeza, a minha súplica está sendo posta diante do Senhor. Desde moço eu tenho sido afligido, mas desde a minha juventude eu tenho clamado por socorro. O Senhor não é o diabo, não é o rei, não é a sociedade, não são os meus pecados. O Senhor tem me pesado as tuas iras. E eu estou desorientado, aflito, todos me abandonaram. E os meus conhecidos são as trevas. Mas Emã não larga, não deixa a presença do Senhor por razão alguma. Meus irmãos, este é conhecido como o salmo mais deprimido de toda a Bíblia. Está diante de nós o relato mais deprimente
triste e negro de toda a Escritura, dentro do livro dos Salmos. Nenhum outro homem fora afligido como Emã, nesta intensidade e sem uma causa revelada. Jó também não soube a razão, mas o autor do livro de Jó, provavelmente Moisés, deixou bem claro como aconteceu. Jó não teve acesso ao primeiro e segundo capítulo do seu livro, mas eu e você tivemos, e nós entendemos porque Jó passou por aquilo tudo. Emã não soube, e nem eu e você sabemos a razão deste mal. Mas o que nós aprendemos nessa noite? Que Emã está sempre diante do Senhor. Emã faz questão de descrever quais eram as suas debilidades, as suas aflições. Emã faz questão de deixar bem claro que o mal, o sofrimento que estava passando, ele vinha da parte de Deus, pois o Senhor reina sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Quarta lição, nós aprendemos que Emã deixa bem claro que ele estava desorientado, ele não entendia, não concordava. Acaso na sepultura o Senhor vai retirar lá louvor, fidelidade? Eu não entendo. E quinto e último ponto, apesar de todo o sofrimento, toda a incompreensão, toda a insatisfação, ele não deixou o seu Deus, não deixou de clamar por socorro. Esta é a grande lição deste salmo. Este é o grande princípio, de que apesar do sofrimento, apesar do dia mal, apesar da adversidade, apesar do nosso ideal não ter sido concretizado, apesar das coisas estarem indo de mal a pior, nós não temos para onde ir. O nosso socorro é o Senhor. Lembra do Salmo 46? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia, no tempo da angústia. Por isso nós não temeremos. Emã tinha isso bem cravado, não na sua mente, não somente na mente, mas também dentro de si, e por isso ele clama. E quando, agora eu pensando, quando ele redige, escreve, compõe esta canção, e agora ele destina ali aos filhos de Coré ou Corá, para que eles cantem, ele faz questão, olha, cantem este salmo com cítara, dedilhem na cítara, e que este salmo tenha cunho, tenha finalidade didática, que os homens e mulheres aprendam com esta canção. É um depoimento, é um testemunho pessoal meu, mas que a congregação aprenda. O que? Aprenda o que? Qual é o grande sentido? Que nós não temos para onde ir, nós não temos outro redentor. Não será John Biden ou Donald Trump, não será qualquer um dos presidentes aqui do Brasil, nenhum dos vereadores, nem nenhum dos pastores dessa igreja. Nossa razão, nossa esperança, nosso socorro está posto no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e nisso nós nos alegramos. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, como disse, o Senhor me acolherá. Ainda que como Emã, você seja cometido de abominação, todos te deixam, você olha ao redor e não vê razão, nem explicação alguma, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de pedir socorro por Ele, não deixe de se achegar a Deus. Quando, Tiago, eu devo me achegar? Faça como Emã, antes que o sol nasça, levante de madrugada e clame ao Senhor em plenos pulmões. Tiago, eu durmo muito, eu não consigo pela manhã, vai pela noite, vai à tarde, deixe bem claro a sua súplica, a sua indignação, sua insatisfação, bem claro diante do Senhor, mas não deixe de clamar, não deixe de clamar, não deixe de clamar, não abandone o seu Deus. Olha, foi muito bom servir ao Senhor, estive com Ele todos esses dias, mas infelizmente isso eu não posso suportar, eu não consigo. Olha, estava indo tudo muito bem, mas essa pandemia abalou minha fé, minha espiritualidade, os irmãos estão desanimados, nós não sabemos para onde ir. Não, irmãos, não faça isso, não desista, continue lá. Tiago, os meus parentes, rapaz, estou há 5 anos clamando, pedindo, estou há 15, 20, continue, enquanto houver fôlego em teus pulmões, continue clamando. Ah, Tiago, aquele pecado que eu não consigo largar, eu não consigo deixar, ele sempre está diante de mim. Continue clamando, nós não temos para onde ir, continue clamando. Se o povo que se chama pelo meu nome, conhece? 2 Crônicas 7,14, continue clamando, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão
abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que forem feitas neste lugar. É promessa dele que se clamássemos, ele nos ouviria. Por isso, apesar da aflição, apesar do dia mau, nós devemos clamar ao nosso Deus. Amém, irmãos? Gostaria de convidar você que está presente conosco no templo a se colocar em pé. Você que está em casa nos acompanhando também pela live, pela transmissão. Eu quero te convidar, assim como Emã, todos nós temos adversidades, todos nós temos dia mau, todos nós temos demandas, sonhos, ideais, mas muitas vezes os nossos sonhos, nossos ideais não são cumpridos, não são realizados. Somos muitas vezes marcados pelas derrotas, pelas aflições, pelas muitas vezes que choramos. Mas o convite que a Escritura nos traz essa noite, o ensino, é que nós não devemos deixar ao Senhor. Verso 1, verso 9 e verso 13. Dia e noite eu clamo por socorro. Chegue diante de ti a minha petição. E para isso eu quero orar com você nessa noite e quero te convidar, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, a colocar diante do Senhor agora a sua súplica, o seu pedido de socorro. Que você coloque também a sua indignação, sua insatisfação, seja com a realidade atual da sua vida espiritual, da sua casa, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, da situação atual do nosso mundo, bem como da nossa nação, que você deixe bem claro diante do Senhor e entenda, nós não temos para onde ir. Ele é socorro bem presente. Ele é o Deus que cura, sara, transforma, faz mar abrir, ressuscita morto, dá visão ao cego. Ele é o Senhor Deus, poderoso nas batalhas. Ninguém pode deter o agir das suas mãos. Por isso clamamos a Ele nessa noite. Amém? Senhor Deus, eis diante de nós a Tua santa, poderosa, eficaz, suficiente e maravilhosa palavra. Ela não é palavra de homens, para não ser garantida nem ter eficácia. Ela é a palavra do Senhor, que como o Senhor prometeu, passarão céus e terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Deus, assim como o Senhor envia a chuva na terra, Senhor, e a faz produzir e a dar fruto, que esta palavra, Pai, tenha efeito na vida deste homem, desta mulher, este jovem, este senhor, essa senhora, que seja aqui no templo, ou seja nos acompanhando pela transmissão, que a Tua palavra seja como chuva, Pai, em terra seca, que possa produzir bom fruto para louvor e glória do Teu nome. Deus, nós vivemos dias difíceis, Senhor, dias de pandemia, de um vírus, Pai, que tem feito amargar o povo do Senhor. Também vivemos, Pai, dias de corrupção como nunca vistos antes, Senhor. Homens se desviando, Pai, para o seu bel prazer, seguindo a orientação do seu próprio ventre, guiados, Pai, e tomados por toda vento de doutrina, dando ouvidos a fábulas e às doutrinas de Satanás. Ó Deus, mas livra o Teu povo, como o Senhor fez no passado, faz no presente, Pai. Preserva-nos na Tua presença, preserva-nos, Pai, dignos de louvarmos ao Senhor. Tem compaixão, Pai, das nossas debilidades, tem misericórdia do nosso pecado, que muitas vezes, Senhor, temos cometido de forma repetida diante do Senhor. Livra-nos disso, livra-nos deste mal, conduza-nos ao caminho de vitória, de êxito, para glorificarmos ao Senhor. Ajuda-nos a caminhar, Pai, a caminhada cristã, dando louvores ao Teu nome, a chegarmos à estatura de Cristo para louvor e expansão do nome do Senhor. Ajuda-nos, Pai, seja, Pai, no casamento, seja na saúde, seja no trabalho, seja na vida espiritual, qualquer que seja a demanda deste homem, desta mulher, que agora clama ao Senhor, que a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia possa os alcançar. Alcança-nos nessa noite, faz Tua palavra produzir, Pai, bons frutos para louvor e expansão do Teu reino.
Pai, de igual modo, nós pedimos ao Senhor que despede-nos em paz. Guia-nos, Pai, na Tua santa presença, nos dando vigor, convicção que somos chamados para fazer a diferença nesse mundo de trevas. Ajuda-nos, assim como Emã, mesmo no dia mau, glorificarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, fazer os Teus feitos conhecidos numa sociedade caída e alheia do Senhor, fazendo com que outros homens olhem para nós, olhem para a igreja, e sejam tocados pela graça que nos alcançou, que a fé genuína, Pai, que nos impulsiona a segui-lo, também brote no corações de homens e mulheres que não servem. Salva, faz Teu reino avançar, conceda-nos intrepidez, conceda-nos vigor, conceda-nos ousadia, conceda-nos, Pai, a Tua bênção. É a nossa oração. Despede Teu povo em paz e faz Teu reino avançar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ide em paz. Você que está conosco pela live, o Senhor também os abençoe. Está finalizado o culto dessa noite em nome de Jesus. Amém. É o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus de todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.